Convido aos irmãos para ficarmos de pés para nós agradecer a Deus este momento que já temos dado início, né? Adoração a Deus, de joelhos, mas pedir a Deus que continue, né? Conosco, né? Dando culto cheio da sua graça, da sua misericórdia, para que nós possamos nesta noite sentir realmente a verdadeira presença do Senhor Jesus. Amém? Que precisa nesta noite de oração. Amém. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Senhor querido, te agradecer a oportunidade, a liberdade que o Senhor tem nos concedido ao chegar neste lugar para adorar o teu santo nome. Adorar e agradecer pelos livramentos, pela bondade e a misericórdia. Nesse instante eu quero apresentar a Ti a cada um dos filhos que precisa, que necessita da Tua ajuda, como eles já se falaram nesta noite. Aqueles que chegaram tristes, meu Deus, alegre seu coração. Os que chegaram enfermos nesta noite, cure as suas enfermidades, Senhor. Os que chegaram fracos, fortaleça, renova as suas forças, tomando em suas mãos, dando alegria do Teu Espírito Santo, fortalecendo a sua vida, batizando com o Espírito Santo, dando o Seu graça para cada um nesta noite, ter a liberdade de lembrar, de agradecer a oportunidade, meu Senhor, de ter chegado na Tua casa nesta noite para adorar o Teu santo nome. Toma a direção deste trabalho, da pessoa do Teu Espírito Santo, nos guia, Senhor, nos dá força, nos dá graça, revelação, para que nós possamos com alegria adorar o Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuarmos com este trabalho, né? Adorando o nosso Deus, né? Os irmãos sabem que o culto é uma reunião de adoração, tá certo? Glória a Deus. A gente perpetuamente, todos os dias, diretos, já adoramos, já somos salvos, já somos libertos, mas temos um culto que é uma reunião espiritual, tá certo? Aqui é onde nós se reunimos, não para conversar, porque nós tivemos um dia todos, né? Tivemos oportunidade para falar de alguma coisa, pensar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, tá certo? Se possível for, ligue até o seu celular, porque nós agora é só falar e adorar o nome de Jesus. Eu creio que Ele merece mais do que isso que estamos falando. Tá certo, irmão? Porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Se nós aproveitarmos este tempo, este momento, deste culto que nós vamos oferecer a Deus, você vai ver que você vai sair daqui diferente. Glória a Jesus. Amém? Nós vamos ver nossos irmãos que vão louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Amém? Senhor Jesus, a todos os irmãos, os irmãos que estão em casa, Deus os abençoe, a paz de Cristo seja convosco. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Os irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor com louvor de número 299, irmãos. Glória a Deus.
Glória a Deus. Exaltamos. Oh,
Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para a leitura oficial. Romanos. Romanos capítulo de número 6. Estou correto. Romanos capítulo de número 6. Glória a Jesus. Aleluia. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça.
E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertado do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Tá? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu nome, Pai, porque somente o Senhor é digno de ser adorado. Oh Deus, nós agradecemos esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de render a Ti o nosso culto. Senhor, receba, portanto, a adoração desse povo, desta igreja, nesta hora. Eu clamo ao Senhor também, ao Pai bendito, para que esta palavra agora vida seja guardada em nossos corações e entendamos o que aqui o teu servo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou como ensinamento, como doutrina. Ah, Deus, obrigado por esta graça, a graça imerecida, porque todos nós estávamos, Senhor, destituídos, estamos destituídos da sua glória pelo pecado, mas a tua graça vem e nos arranca da escravidão do pecado e nos leva novamente à comunhão com Deus, nos consagrando a Ti pelo sangue de Cristo Jesus. Senhor, nos liberta, vidas que talvez estejam ainda aprisionadas. Senhor, quebra os grilhões, as cadeias, tira, Senhor, do outono, da escravidão do pecado, do domínio do mal, em nome de Jesus Cristo. Os enfermos, ó Pai, nesta hora, aviva a tua igreja pelo Espírito Santo, renova vidas nesta noite, ó Pai, para que aquela alegria que agora foi deixada de lado, a pressão venha à tona novamente, Senhor, você morrer, o renovo da igreja. Senhor, nós te agradecemos a tua oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que bênção, meu irmão. Esta leitura, esta noite, é muito linda, né? Lembrando a todos que ainda não foram batizados, veja aí uma advertência, né? Um alertas, né? Para vocês que vão ser batizados, né? Vocês viram aqui, prestaram muita atenção no capítulo 4, né? Foram, pois, sepultados, né? Com Cristo, né? Pela sua morte, está falando a respeito do nosso batismo, né? Na qual, onde o velho homem foi enterrado, e onde nós ressuscitamos com Cristo para a vida eterna através do arrependimento e do batismo, tá certo? É tanto que Paulo depois vai falar, né? Depois, né? Agora, se já ressuscitasse com Cristo, né? Buscai as coisas que são de cima, as coisas de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Nós continuamos com esse trabalho, ouvimos os conjuntos que irão apresentar o seu louvor, né? Nós vamos ouvir esse irmão do ciclo de oração, vai louvar a Deus. E depois os jovens, né? Estejam prontos para também adorar ao Senhor. Hey!
Poderoso, soberano e fiel.
Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória seja para o seu nome. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus, glorifique o Senhor. Ele está mostrando o seu poder, né, irmãos? E estamos aqui para sentir a presença do nosso Deus. Amém? As crianças do Senhor estão com oportunidade. Continue na presença do Senhor e Ele está conosco nesta noite. Glória a Deus.
vida, né, irmãos? Ver as crianças louvar ao Senhor. A igreja continua orando. Nesta noite, Jesus quer alegrar seu coração. Não saia triste daqui, irmãos. Né? Estamos numa liberdade de pedir, de clamar, de se encontrar com Jesus. Amém? Nós vamos ouvir Carol louvar a Deus. Pode, Carol, louvar ao Senhor com hinos. E aproveitando a oportunidade, nós vamos recolher dízimos e oferta, né, para o trabalho do Senhor Jesus Cristo, enquanto a nossa irmã adora o Senhor com hinos. Amém? Me dobrem, por favor. Estou muito feliz de estar mais uma vez na casa do Senhor. Irmãos, eu vou louvar a Deus com um hino bem conhecido, mais antigo, que agora que esse bebê quer ser usado falta de ar. Mas a gente não pode rejeitar a oportunidade que Deus nos dá, amém? Então vamos louvar a Deus nessa noite. Oração
Glória a Deus. O nome do Senhor seja louvado. Uma das coisas que Deus, quer de nós é que nós louve o seu nome. Tudo que Jesus fazia, ele fazia para que seu Pai fosse glorificado, não é? Tudo que ele fazia, ele falou, para que meu Pai seja glorificado através dele, através de Jesus. Então nós não podemos fazer nada mais do que glorificar, não é? Exaltar ao Senhor, porque ele é digno, né? A Bíblia diz que no céu não cessa, os anjos, lá em Isaías capítulo 6, você vai ver que eles adoram a Deus sem parar, tá certo? Até na morte de Lázaro, quando ele soube da notícia que Lázaro estava morto, foi que Jesus falou, essa enfermidade é para a glória de Deus. Nunca vi enfermidade ser para a glória de Deus, Quem não entende a palavra de Deus, essa enfermidade é para que o Pai seja glorificado através dos filhos. Alguém pode dizer, mas a minha enfermidade é para a glória. Porque Jesus vai te curar, você vai vir aqui dizer que ele te curou, e o nome dele vai ser o quê? Glorificado. Olha, e diz a Bíblia que quando Jesus chama Lázaro, o que aconteceu? Muitos judeus adoraram a Deus quando viram Lázaro ser ressuscitado. Que coisa, Nós vamos orar. Depois desta oração, o pastor está transmitindo a palavra de Deus. Amém? Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, junto com a tua igreja, que nesta noite se reúne para te adorar, eu te peço, através do teu servo, dai uma palavra para nós, do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor achar por bem, do jeito que tu estás vendo a situação, o jeito da tua igreja, pois tu conhece a nossa mente, o nosso coração, a nossa situação. Tu conhece tudo, Senhor. E por isso, através da tua palavra que é revelada, eu tenho certeza absoluta que ela alcançará a nossa vida nesta noite, através da tua palavra. Por isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vou tentar ficar sem máscara, mas se a tosse prevalecer, eu coloco de novo para não assustar. Não tem perigo, mas às vezes as pessoas se assustam, A gente não vai querer causar esse transtorno na vida da igreja. Irmãos, mais uma vez, desejo que a paz de Cristo seja com todos. Realmente uma noite abençoada. Culto que tem sido recebido por Deus, e Ele demonstra isso manifestando a sua presença no meio de nós, e já pudemos sentir bastante a presença de Deus, e continuamos a sentir porque Ele ainda está aqui, não foi embora. A presença de Deus está neste lugar, renovando vidas, e eu quero crer pela fé, A revelação não é pela fé, de que também tem havido curas neste lugar, físicas e espirituais. Tem sido uma bênção mesmo. A gente tem visto a alegria a dedicação da maioria, porque a gente também não pode mentir, em entregar a Deus uma adoração verdadeira. Mas nós vamos tratar um tema que vai parecer um pouquinho pesado, mas para alguns é admoestação, para outros é exortação. Então, para alguns correção, para outros encorajamento. Então,
bom? Isso porque a gente vai refletindo sobre a nossa vida espiritual, como é que ela está. Como que é a minha vida de devoção a Deus? Quando eu falo dessa meditação, dessa reflexão, é aquele particular seu, consigo mesmo, diante de Deus, para entender se o que eu estou fazendo aqui, ou onde quer que eu esteja, como um representante de Cristo, que nós assim somos quando dizemos ao mundo que nós somos cristãos, se de fato a minha vida tem tido essa devoção a Deus. Que ponto que está? Qual é a temperatura da minha devoção, da minha adoração a Deus? E infelizmente, teve esses dias que eu fiquei afastado, por isso que eu falo dessa reflexão, faz muita falta para mim, em particular. Eu não conseguiria ser um desigrejado. Já pensei sobre isso, mas não conseguiria, porque o bom é também estar com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é formada por pessoas, pelos santos do Senhor. Então é bom estar junto, sentindo este clima de alegria, de comunhão, de adoração a Deus. É ruim demais ficar longe, eu não sei como que alguns conseguem, Então fez muita falta. E isso trouxe tristeza ao meu coração também, a ponto de eu acreditar que eu estava já esfriando. E por mais que eu orasse e meditasse na palavra do Senhor, que foi um tempo de muito ganho para meditar e ler a Bíblia, me parecia que eu estava esfriando. E quando eu retornei, eu falei, bom, eu vou retornar e vou pregar no primeiro domingo que eu retornar. Foi uma luta travada, porque eu sentia que eu não conseguia pregar mais nada. Mas Deus, Ele é misericordioso, porque eu não consigo mesmo. Quem nos dá é Deus, e tudo que nós fazemos é só por causa de Jesus em nossas vidas, tá bom? Mas os irmãos entendem o que eu quero dizer. E eu dizia ao Senhor, o Senhor não tira esta alegria, porque eu de fato amo pregar a palavra de Deus, e busco fazer o meu melhor naquilo que eu sou capaz de fazer. Mas tem aí as incorreções e as imperfeições, mas o Senhor tem nos ajudado. Então, isso faz falta. E a gente faz essa reflexão, mas o ir para a igreja, como é a minha adoração a Deus? Como que eu entendo que eu sirvo ao Senhor? Como que eu vejo a Deus? Como que eu olho para Cristo? E isso vai trazendo uma reflexão de nós mesmos, da igreja cristã como um todo, tá? Da igreja cristã como um todo. Então nós vamos tratar de alguns temas, se o Senhor assim nos permitir, até o final deste culto. Tiago capítulo 4, versículo de número 1, nós vamos ler até o 10 somente. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza.
Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Uma palavra dura, né? Mas é uma palavra de correção para o bem da igreja, né? Tiago aqui, né, nós vamos ler desde o primeiro, nós já fizemos um estudo aqui dessa epístola, então desde o começo ele vai ali, às vezes de uma forma mais, né, rígida, mais dura aos nossos olhos, mas todo o objetivo é para o aperfeiçoamento dos santos. Então veja, essas guerras, essas pelejas que existem, na verdade, a gente está observando muito isso na igreja, e nós estamos falando aqui da igreja especificamente, é por conta desta vaidade que tem crescido entre os homens. Nós já tratamos outro dia aqui da dificuldade de negar a si mesmo por causa dessa influência do mundo, do egocentrismo, de que você pode, de que você consegue, né? Essas palestras motivacionais, e muitos crentes preferem até palestra motivacional do que uma pregação de um pastor aí abençoado, que tem bastante no YouTube, viu? Dá para procurar e achar. Né? E a gente fica nessas palestras motivacionais que entrou na igreja também, mas que exaltam o homem, que botam o homem no centro, né, do universo, tirando Deus do lugar que lhe pertence, colocando o homem no lugar de Deus. Nós podemos, se nós quisermos, nós fazemos, nós temos condições para isso, basta querer, e não é bem assim. Nós podemos em Cristo, nós conseguimos fazer tudo em Cristo Jesus, porque nele nós somos mais do que vencedores. Mas as guerras e pelejas que existem é por conta desta vaidade exacerbada que tem acontecido no mundo e tem entrado na igreja, infelizmente. Não é a guerra, a briga pela briga, a discussão pela discussão, mas é cada um olhando para si mesmo, olhando para a sua própria vontade, para as suas próprias paixões, para as vanglórias, para o sucesso, para que seja elogiado, buscando o reconhecimento de homens. Essas são as dificuldades da igreja, porque se nós começarmos a pensar assim, dificilmente teremos o outro por superior, dificilmente nós amaremos de fato uns aos outros como o Senhor nos dá como mandamento, porque nós queremos somente que a nossa vontade, o nosso querer seja pleno, né? Plenamente satisfeito, perdão. Tá? Então, os irmãos me perdoem. Porventura não vem disso, portanto, dos vossos deleites, ou seja, das suas próprias paixões, das minhas próprias paixões. E aí nós vamos querendo cada um fazer a sua própria vontade e ser satisfeito nas suas vontades. E aí a igreja vai se dividindo, vai se guerreando. Não falo do Graúna não, estou falando da igreja cristã, tá bom? Então aqui não é uma palavra para apontar não, é uma palavra para reflexão nossa nesta noite, porque o Senhor já está nos fazendo um chamado nesta noite aqui. Portanto, muitas coisas nesse sentido, com este pensamento de satisfazer os deleites, acabamos por cobiçar muitas coisas, e as nossas orações são sempre direcionadas neste objetivo. E com este sentimento, com este pensamento, vivendo em contendas, em invejas, em cobiça, nós vamos pedir, não vamos receber. O Senhor não receberá a nossa oração, até porque Ele sabe que se nos abençoar, e em algumas coisas que pedimos, será só para gastarmos naquilo que nós, né, desejamos. Não será de fato uma bênção, será talvez até uma maldição. E certamente que o Senhor não nos daria como bênção a maldição. É um contrassenso, olhando para o nosso Senhor, que é amor e é misericórdia. Então não adianta nós vivermos dessa forma, querendo ser exaltado, ser elogiado, receber a glória de homens, querer aparecer mais do que Deus, porque não receberemos do Senhor nada. Porque não há em nós, portanto, um coração verdadeiramente adorador, que deseja a Deus por desejar a Deus. Adúlteros e adúlteras aqui não trata especificamente, não trata do adultério, né, como prostituição,
aqui fala da nossa infidelidade para com Deus. Porque uma vez separados do mundo, a nossa vida deve estar totalmente nas mãos do Senhor, sob a direção do Espírito Santo. É por isso que ele completa: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E nós vamos chegar em alguns questionamentos sobre isso. Infelizmente, a igreja do Senhor tem se deixado influenciar pelo mundo, irmãos. E aqueles que têm se deixado influenciar pelo mundo, quando corrigidos pela liderança, pelo pastor, pelos pais, ainda acha ruim, ainda chama talvez de retrógrado, de quadrado. Mas qual é o sentido de nós repreendermos quando nós estamos vendo alguém deixando de ser santo para ser mundano? Quando nós vemos a situação, tem que levantar uma preocupação em nossas vidas, em nossa alma. Nós devemos lamentar isso, porque uma vez que um santo do Senhor começa a ter amizade com o mundo, começa a ser influenciado pelo mundo, a fazer a vontade do mundo, ele vai se tornando inimigo de Deus, e tornando-se inimigo de Deus, ele perde a sua salvação, ele perde a presença de Deus em sua vida, e o brilho que outrora existia na sua face é apagado, e ao olhar para ele nós vemos trevas, e isso deve doer em nossa alma e em nosso coração. E é por isso que repreendemos, é por isso que admoestamos para que abandone o mundo e não se deixe influenciar, para que permaneça como amigo de Deus. É isso que o Senhor nos diz. Infiéis, se nós temos amizade com o mundo, nos tornamos infiéis diante de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. Não é Deus que vai te constituir inimigo dele. Não é Deus que vai me constituir inimigo dele a partir do momento que eu tenho amizade com o mundo. Eu mesmo faço isso para mim. Não é Deus quem me envia ao inferno, mas sou eu, pelas minhas decisões, que me encaminho para lá. Eu só recebo a paga daquilo que eu escolhi para mim. Então, quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. E olha que lindo, há uma exortação ainda aqui: o Espírito que em nós habita, ele tem ciúme, irmãos. Ontem eu conversava e dizia, para humanizar Deus, para nós tentarmos ter uma imaginação um pouco mais próxima daquilo que nós somos capazes de entender. Quando nós fazemos qualquer coisa que desagrada ao Senhor, eu fico imaginando a tristeza de Deus olhando para nós. Para entender melhor isso, aqueles que têm filhos que estão rebeldes, que estão fazendo coisas erradas, pensem em Deus olhando para a humanidade que rejeita Ele, que rejeita o amor dele, que é um amor voluntário, sofredor, que suporta tudo. O nosso amor não é igual ao de Deus. Porque às vezes, por mais que nós amamos alguém, há um limite para o nosso sofrimento. Chega um ponto que nós abrimos mão para deixar de sofrer. Mas o Senhor não abre mão de nós. E Ele sofre por causa deste amor, ao olhar uma vida vivendo aquilo que Ele não quer, uma vida profana, mundana, carnal, cheia de pecado, cheio de soberba, cheio de arrogância, acreditando que é independente, que não precisa de Deus. Não há uma alma sequer que não necessite de Deus, ainda que rejeite, mas a alma necessita do Senhor. Glória ao nome de Deus. E que lindo é saber que Ele tem ciúme de nós. Alguém pode dizer, não, mas ciúme é ruim. Tudo que passa do limite é ruim mesmo. Mas eu tenho certeza que às vezes alguém aqui gosta de saber que o esposo ou a esposa tem um pouquinho de ciúme. É uma demonstração de um bem-querer, de um amor que cuida, um amor zeloso.
Este é o amor de Deus, é o Espírito Santo agindo em nossas vidas com zelo, cuidando, livrando, guiando e até mesmo nos ajudando quando nos faltam as palavras para chegar ao trono da glória de Deus, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, intercede até por aqueles que não querem saber de Deus, que estão pensando em abandonar a Cristo, abandonar a igreja, deixar tudo para trás para poder desfrutar do que o mundo está oferecendo, porque está colocando os olhos neste manto da Babilônia, quando o Senhor diz: olha, tira os olhos dessas coisas terríveis, que parecem muito bom, parecem prazerosos, mas vão levar à perdição. E Ele tem ciúme e nos livra, intercede por nós. Até quando nós vamos resistir a este Deus? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, Ele nos dá força, irmãos. Quando nós entendemos que nós somos incapazes realmente de nos salvar, porque há alguns que ainda não entendem isso. Nós somos incapazes de nos salvar. Só quem pode nos salvar é o Senhor. E nos basta crer nele, ter fé nele, de que Ele é o Filho de Deus e Salvador. Mas alguns não creem nisso, e é uma forma soberba de querer apresentar a Deus as suas obras, para com o mérito alcançar a glória do Senhor, ou as bênçãos de Deus, ou o favor de Deus. Mas a humilde, aquele que entende que é dependente do Senhor, que não pode nada, o Senhor dá graça, ou seja, Ele dá força, Ele dá condições de você continuar andando neste mundo e não ser tragado pelos prazeres, pelo pecado, tragado pelo inimigo que está aí afora, em derredor, buscando tragar aquele que bobear, aquele que der uma brecha para se tornar uma presa fácil. O Senhor nos chama a nos sujeitarmos a Ele. Muitos não querem se sujeitar a Deus mais. Deus fala à igreja, mas aí pensa que é o homem que está falando. A palavra de Deus às vezes é lida, não há nem a pregação, nós lemos aqui em Romanos. A palavra de Deus fala conosco. Outro dia, não vou falar o local, mas um irmão disse que estava na escola bíblica dominical e estava tratando de um assunto no Antigo Testamento. Um obreiro lá se levantou e disse que não queria saber dessas histórias velhas, não, que isso aí não interessava. O negócio é o Novo Testamento, nós estamos na graça. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitemos-nos a Deus, irmãos, para saber, Deus, qual é a sua vontade para a nossa vida. Olha, eu faço o que o Senhor quiser, mas isso não deve ser da boca para fora, só com os lábios, não, para que eu ou você possa ouvir de mim também esta palavra, não, mas é com o coração entregue ao Senhor, é alma derramada aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu me sujeito à sua vontade agora, Senhor, faça o seu querer na minha vida, Deus, e não deixe eu fazer o que eu quero. Não me deixa ser guiado pela minha natureza pecaminosa, mas que o teu Espírito, Senhor, habite em mim, ó Deus, e me guie em sua santidade, em teu caminho. Sujeitai-vos ao Senhor. Humilhando-se. Resista ao diabo. O diabo está aí todo dia nos tentando, todos nós, não há um que não seja tentado. E não há forte aqui não, viu? Aquele que cuida estar em pé, não caia. Não há forte aqui, todos nós estamos sujeitos a em qualquer momento cair, se não resistirmos ao inimigo de nossas almas, se não fugirmos da aparência do mal. Deus dá um escape. Sujeitemos-nos, portanto, ao Senhor. E mais do que isso, cheguemos a Deus, chegarmos a Deus, e Ele se chegará a vós. Um coração quebrantado move o coração do Senhor. Eu não posso crer que haja uma incredulidade na igreja ainda, de que, por mais que nós pequemos e façamos coisas que desagradam ao Senhor, se nós chegarmos a Ele como vai dizer aqui, né, com as mãos limpas,
com o coração quebrantado, sujeitando-se a Ele, humilhando-se à sua presença, ainda há quem acredite que o Senhor não vai olhar. Ele vai sim, se verdadeiramente hoje se arrependeres, se sujeitarmos ao Senhor, chegar a Ele com o coração quebrantado, Ele se chegará a vós. Ele vem ao nosso encontro. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Nós damos o primeiro passo, o Senhor dá todos os outros. Parece que é isso. Ele nem espera você percorrer todo o caminho até Ele. Ele se achega a nós. Esse é o nosso Deus misericordioso. Mas nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nós precisamos abrir mão, né? Deixar este duplo ânimo, purificar o coração, apresentarmos a Deus com um coração puro. Mas eu não consigo. Faça como o salmista. Clama a Deus para que Ele purifique o seu, como eu tenho clamado a Deus para que Ele purifique o meu coração, irmãos, porque eu sou pecador também. Há momentos em que eu penso coisas que não gostaria, sinto algo que eu não gostaria de sentir, porque eu sei que Deus não se agrada. Mas graças a Deus por sua misericórdia, que o Espírito de Deus habita em mim e habita também em você. E nesta noite Ele está falando com o teu Espírito: arrependa-se, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. E aí nós estamos vendo o povo pecando, agindo soberbamente, vivendo um evangelho superficial, uma religiosidade fútil. Dia após dia vão às igrejas, às vezes colocam até um versículo na sua rede social, mas nem leu aquele versículo, nem teve tempo de meditar para saber se aquele versículo vai alcançar alguém e orar por aquilo. Professam uma fé, mas com os lábios o coração está longe, muito longe do Senhor. Uma religiosidade somente externa, aparente. Eu não estou dizendo aqui de vestes, não. Estou dizendo de profissão, de fé. De dizer que é cristão, que crê em Deus, mas o coração está longe disso. Ele já se fechou para o Senhor, está incrédulo de quem é o nosso Deus, do poder do nosso Senhor. Mas está ali mostrando para os outros que é muito crente. A igreja, eu disse outro dia para alguém, que parece às vezes que se tornou um local de apresentação. São cantores, pregadores. Tem pessoa que tem tanta agenda que eu não sei qual é o horário que ela tira para orar, para meditar numa palavra, qual é o devocional dela, porque é perturbador, e eu já passei por isso. Eu clamo a Deus para que não me deixe ir por este caminho. Você ficar preocupado somente em ler a palavra para pregar, e esquecer de que você também e eu, nós precisamos do nosso devocional com Deus, e Deus dará a mensagem. Fiquemos em paz quanto a isso. Só apresentação. Alguns pregam, louvam, amém, pregam corretamente a palavra, louvam a Deus com hinos que realmente exaltam o nome do Senhor, mas a motivação está errada. A motivação é para ser reconhecida, para ser glorificado pelos homens, a ponto de que, por exemplo, se a pregação está sendo recebida pela igreja, mas não se percebe pelos olhos do homem, pelos olhos carnais, de que a palavra está fazendo um efeito no espírito, na alma das pessoas, o pregador começa a inventar estratégias para trazer a emoção, ou melhor, o emocionalismo, ao invés de desejar de que a palavra flua nos corações, nas almas, conforme a vontade de Deus, para que ela não volte vazia, ela jamais volta. Alguém vai ser alcançado, mas para que todos que estejam ouvindo recebam a palavra. E aí criam técnicas, fazem curso de oratória, criam meios de trazer emoção, pregam corretamente, mas a motivação está errada. Aí louva,
É um bom intérprete, porque tem um intérprete, né? Quem canta, interpreta. Interpreta muito bem. Glória a Deus. O louvor está correto. Canta muito bem. Interpreta muito bem. Mas a motivação está errada. E quer ser reconhecido pelo seu dom, que nem é seu, foi Deus quem te deu, justamente para que o nome dele fosse glorificado por aquilo que ele te deu, por aquilo que ele me deu. Cada um aqui recebeu algo do Senhor, mas é para a honra e glória dele, e não somente dele. Façamos tudo com a intenção correta. Glória ao Senhor Jesus. Senti as vossas misérias, as nossas misérias. Lamentemos o fato de sermos pecadores, de fazermos coisas que desagradam a Deus. Tiremos o sorriso do rosto e tornemos em pranto diante do Senhor, clamando a Deus misericórdia, para que nós entendamos qual é a profundidade que Ele quer que nós cheguemos a Ele. Alguns que estão só no raso, só no início, e Deus é uma fonte inesgotável, aleluia, que nós podemos mergulhar, e mergulhar e nunca cessará. Nós podemos nesta noite sermos cheios do Espírito Santo, porque só um pouquinho. Oh Deus de glória e poder, tornemos esta pretensa alegria em tristeza, quando nós estivermos vivendo e percebendo, irmãos, que estamos vivendo num raso de uma espiritualidade. Chegou o tempo aqui nesta igreja também, em nome de Jesus, nessa semana nós vamos conseguir. Chega. Eu acho que nós tratamos com a igreja que tinha que ser tratado, não que vamos parar. Há sempre algo a ser tratado da parte de Deus. Nós somos imperfeitos, vamos sempre precisar. Mas agora é hora de buscar as almas que estão perecendo ali fora. Chega! Já tratamos tudo e Deus tem nos abençoado e tem nos honrado aqui. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Esta exaltação não é triunfalista para que ninguém veja, mas é no sentido de que Ele te coloca num lugar especial. Deus nos coloca assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Humilhemos-nos na presença do Senhor. Oh, glória a Deus! Irmãos, eu fazendo esta reflexão, não podemos vir dia após dia, ouvir e esquecer. Não podemos acreditar que ser um servo do Senhor é só vir para a igreja. Quantos estão só vindo à igreja e louvar a Deus e ouvir alguém pregar? Misericórdia é mais do que isso. E aí nós estamos vendo o mundo seduzindo a igreja. Nós precisamos saber qual é a nossa identidade. Somos filhos de Deus? Carregamos o nome do Senhor em nossas vidas? Qual é a tua identidade nesta noite? Qual é a minha identidade nesta noite? E é por viver no raso que a gente vê algumas coisas. Por exemplo, porque ao invés de perguntar se pode beber, é uma pergunta que acontece. Mas ninguém pergunta se pode ser cheio do Espírito Santo. Pergunta se pode ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos preocupados com coisas que não nos edificam em nada. A escola bíblica dominical está aí para explicar. Mas olha só o nível. Há um desejo, há como se houvesse um comichão nas pessoas que querem experimentar as coisas deste mundo. Estão sendo tentados a fazer as coisas deste mundo. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Porque ao invés de perguntar se pode se tatuar, não se pergunta como gravar a palavra de Deus no coração. Pastor, como que eu posso? Como que eu faço para gravar a palavra de Deus no meu coração? Oh, glória a Deus, porque ao invés de se perguntar se pode vestir roupa que não é do nosso costume, não se pergunta como se vestir com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Pergunta, eu vou responder. Aleluia. Oh, glória a Deus, porque ao invés de perguntar se Deus pode prosperar, não se pergunta como é negar a si mesmo, pegar a sua cruz. É assim que está a igreja.
Como prosperar? O que devo fazer? Mas ninguém pergunta como negar a si mesmo. Como é que é isso? O que é pegar a cruz para seguir a Cristo? Oh Deus de glória e poder! Porque ao invés de se perguntar se pode fazer determinados cortes de cabelo, parece loucura, mas é verdade. Pintar com cores extravagantes, não se pergunta como receber a coroa da salvação. Entende? Lamentemos, choremos as nossas misérias. Oh, glória ao Senhor. Por que gastar tempo e energia se perguntando como ser aceito pelos outros? Não se pergunta o que fazer para ser salvo. Ah, como que as pessoas vão me aceitar? O que eu devo fazer? A pergunta deveria ser no coração, devia arder-nos. Como que eu faço para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Oh, glória, o Senhor tem resposta para isso. Porque ao invés de perguntar se podem fazer as mesmas coisas dos amigos ímpios, meu Deus, tem esta pergunta. Pergunte como evangelizá-los. Como, ao invés de ser influenciado, como influenciá-los para que eles venham a Cristo e encontrem salvação e não sejam condenados ao lago que arde em fogo e enxofre, e eternamente haverá sofrimento para eles. Choremos as nossas misérias, convertemos o nosso riso em pranto, humilhemos-nos diante da presença do Senhor Jesus. Abacuque, na sua oração, havia um juízo ali para o povo e nós vamos aplicar para nós. Por causa da impiedade, por causa da idolatria, o povo de Deus, seja o Israel no Antigo Testamento e hoje a igreja, sempre cometendo infidelidades com o Salvador. Às vezes nós olhamos para aquele povo e nós dizemos, como que podem ter feito isso? Mas nós, a igreja de Cristo, fazemos muitas vezes. Muitas vezes nós fazemos isso. Abacuque clamou, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Oh Deus de glória e poder. É o que nós temos clamado, irmãos. E este avivamento não é simplesmente todo mundo agora levantar e falar em línguas estranhas. Não é este sentido de emocionalismo, talvez de uma choradeira sem fim. Não é isso. É aquele ardor. Este avivamento é o desejo de devotar a vida a Deus. É o desejo de não só estar na casa do Senhor, mas independente de onde esteja em oração sem cessar, meditando na palavra, dando testemunho de Cristo e pregando o nome do Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. É difícil, irmãos, às vezes eu estou olhando alguém cantando. Meu Deus, é para o Senhor. É para o Senhor. Oh Deus, a tristeza de olhar, eu fico pensando, mas Deus está lá no trono, sendo adorado por anjos, por serafins, aleluia, dizendo uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor, e incessantemente, aí eu venho, pego uma folha com a letra de um louvor que elogia e exalta a Deus, e fico aqui, num desânimo, eu não medito no que eu estou cantando, eu digo, vem Senhor, derrama, toca em mim, derrama a tua glória em mim, encha-me do teu Espírito, mas eu não sinto isso, eu não consigo levantar os olhos e dizer, vem Senhor, abra os céus, ó Pai, porque eu te quero, encha-me do teu Espírito, aviva Senhor a tua obra, aviva Senhor a tua obra, oh glória a Deus. Vocês entendem, irmãos? Não é só vir para o culto, não. Não é se vestir, fantasiar-se de crente, não. É ter um coração sincero diante do Senhor com a intenção correta. É desejar a Deus, este é o avivamento. É o seu coração arder na leitura de um versículo. Ainda que o que tem oportunidade não pregue, mas aquele
versículo fala com você, aquele versículo move a sua alma, ele move o seu espírito, um louvor, aleluia, te dá desejo de glorificar e glorificar a Deus. Ah, meu Deus, quantos que já não conseguem derramar uma lágrima, e eu não digo de tristeza não, mas de alegria, de sentir Deus mover-se, Deus te tocar, Deus te cuidar, sentir o amor de Deus. Oh Senhor da glória, nesta noite nós precisamos realmente nos humilhar na presença de Deus. Oh glória ao Senhor, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 4, perdão, de número 2, versículo de número 4. Uma igreja que provavam os que se diziam apóstolos, que não aceitou, as obras dos nicolaítas, a qual também o Senhor não aceita e aborrece, mas tinha um porém. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Nesta noite, o Senhor nos chama a voltarmos ao primeiro amor. Aquela alegria de quando você foi salvo por Cristo e sentiu aquela alegria de fazer parte da igreja, do corpo do Senhor, de começar a aprender a palavra, de estar nos cultos, louvar a Deus. Esse sentimento de pertencimento a um povo diferente que deseja e busca o passaporte para morar no céu. Oh, glória ao Senhor! Quantos irmãos estão tão preocupados com as coisas deste mundo? E é um céu de glória reservado a todo aquele que crê e permanece até o fim. O Senhor te chama ao primeiro amor. Quem quer encontrar o primeiro amor? Oh, glória a Deus. Oh, glória ao Senhor Jesus. E Ele está de braços abertos, hein? Ele está de braços abertos. Jovens, crianças, que já a gente não vê na igreja o desejo pelo batismo no Espírito Santo, os dons, o desejo de fazer a obra, não está difícil. Mas nesta noite o Senhor te chama ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Eu só tenho isso contra ti. Está indo bem. Você vem para o culto, aprende a palavra, está vivendo uma vida de consagração, tem buscado, fazendo. Mas olha, vai mais além. Volta àquele primeiro amor, aquele desejo de Deus. Que o Senhor os abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Oh, glória ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me, oh glória a Deus. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Oh glória a Deus. Medite na letra. Aleluia! Pelas primeiras obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo. Oh, glória a Deus! Diga a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar
início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstrua. Aleluia, glória a Deus. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Aleluia, Senhor. Renova-nos, ó Pai. Renova os irmãos que estão nos acompanhando em casa, adorando a Ti. Renova, Senhor, a tua igreja nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Oh, glória a Jesus. Eu quero voltar. Aleluia, Senhor. É um povo desejoso. Sim, Deus, renova. Restaura aquela comunhão, aquela intimidade, aquela alegria. Exaltado seja Deus. Glória ao Senhor. Nos coloquemos de pé. Oh, glória ao Senhor. Oremos a Os trabalhos continuam mesmos, irmãos, já sabem, não vamos perder este momento. Que Deus abençoe a todos. Vou pedir para o pastor Edson orar, nos despedindo, dando a bênção apostólica. Você quer um renovo? Vem à frente. Oh, glória a Jesus. Vem à frente, quem quer um renovo. Aleluia. Venha que Deus pode te renovar esta noite, batizar com o Espírito Santo. Ele é poderoso para isso e muito mais. Glória ao Senhor. Glória. Maravilha, né, irmãos? Voltar ao primeiro amor. Coisa melhor que tem a vida do crente é o primeiro amor, né? Vamos orar para que Deus possa renovar a sua vida nesta noite. Aleluia, Aquela glória a primeira Deus. alegria, aquela primeiro impacto que você sentiu de Deus. Você sai da igreja feliz, alegre, que teu primeiro amor, ele não vê nada de diferente na igreja, a não ser a presença de Deus, né? Orando. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estar aqui neste momento, Senhor, na frente do teu altar, os teus filhos, as tuas filhas, precisando nesta noite de voltar a este amor tão lindo, tão maravilhoso, na qual, Senhor, nos levávamos acima de qualquer coisa, vencer os problemas, dificuldade, não deixava voltar para trás, nem olhar de lado nem do outro, não via o que acontecia, mas sempre olhava para ti, o autor e o consumador da nossa fé. Que esse coração nesta noite possa ser renovado através do teu Espírito Santo, meu Deus, levando neste momento alguém a voltar aos passos iniciais que deram quando aceitaram como Salvador da sua vida pessoal. Vai tirando do meio da tua igreja tudo aquilo, Senhor, que impede, tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual diante de ti. Tira a mentira, tira a falsidade, Senhor.
Senhor. Tira tudo aquilo que está encoberto, meu Deus. Aquilo que alguém não consegue deixar, mas que nesta noite, olhando para Ti, alguém possa abandonar a sua capa, a capa do fingimento, daquilo que impede, Senhor, de sentir a alegria do Seu Espírito Santo. Renova nesta noite esse coração amargurado, esta alma triste que foi ferida, esta alma que foi manchada, esta vida, Senhor, que por acaso se sentiu mal e nunca mais retornou ao momento diante de Ti. Mas nesta noite, Tu, como dono da igreja, como consolador espiritual, pode sarar, Senhor, a alma, sarar, Senhor, neste momento, este coração triste, este coração cansado. Espírito Santo da verdade, consola, renova, restaura, limpa, entra, sara, Senhor, passa um bálsamo nessa alma angustiada nesta noite, para que eles possam novamente olhar para Ti e glorificar o Teu nome nesta noite. Meu Deus, tem nas Tuas mãos. A coisa triste na vida do homem e da mulher é quando o Espírito Santo falta em sua vida. Mas, Senhor, volta, entra. Meu Deus, alegra, renova e fortalece nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço também por todos, ao sair deste lugar nesta noite, seja protegido com as Tuas mãos santas e que tenhas uma noite em paz diante da Sua presença, que as Tuas bênçãos alcancem a cada um que nesta noite chegaram na Tua casa para Te adorar, dando uma noite em paz, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo fique com todo. E todos digam amém. Que Deus